Francisco José de Oliveira Viana. É sobre esse pensador e algumas ideias dele que eu vou comentar hoje, ainda que não seja de forma sistemática nem aprofundada, mas vai ficar lá no meu canal do YouTube, prof. Renato Martini, e se juntar com outros autores que estou fazendo sobre Brasil, sobre pensadores que refletem sobre a realidade brasileira, né? Não significa dizer que esses autores eles estão corretos e perfeitos em todas as suas análises e interpretações, mas que fazem cumprir um papel importante na história do pensamento político brasileiro, com seus acertos e erros, né, que são muitos. Mas enfim, o Francisco José de Oliveira Viana, conhecido mais simplificadamente como Oliveira Viana, foi um personagem que teve uma participação ativa na política brasileira, mais nos anos 30, né, participando inclusive do governo Vargas. Mas entre 1916 e 18, ele começou a confeccionar uma das primeiras obras, que é Populações Meridionais do Brasil. Este livro aqui, que foi publicado em 1920. E depois ele começou a ter uma série de publicações, O Caso do Império, Evolução do Povo Brasileiro e muitas outras, culminando lá no final da vida com as instituições políticas brasileiras, que é de 1949. Instituições políticas brasileiras em 49, e por volta de 50, ele morre em 51, né? E logo depois é publicado o volume segundo da Populações Meridionais do Brasil, que eu vou explicar do que se trata um pouco. Então, o Oliveira Viana, ele vai naquela linha de raciocínio do Alberto Torres, que eu deixei no canal do YouTube, prof. Renato Martini, de que no Brasil havia uma carência, um déficit de entendimento sobre a si mesmo, ou seja, as soluções políticas propostas, elas não estavam de acordo com a realidade histórica, social, estrutural da nossa sociedade, que teria uma trajetória muito peculiar, muito específica. E é isso que faltaria aos autores, aos pensadores e aqueles que desejavam ter alguma intervenção política ou proposição política que fosse consistente. Então é com esse intuito que ele vai escrever Populações Meridionais do Brasil, né? E nesse volume 1 é dedicado às populações rurais do Centro-Sul, que seria a região aqui, Minas, ali de Minas, São Paulo, Rio, né, o Matuto, porque ele tem a compreensão e a visão, e essa visão de muitos autores, né, começaram a chamar atenção para isso, que o Brasil não era homogêneo, como não é até hoje, né? Diferenças regionais gritantes, diferenças populacionais, né? Até saiu recentemente, hoje eu acho que eu vi uma notícia do censo que mais de 20% da população se concentra em 15 grandes cidades, etc. Então a situação do povoamento é muito diversificada. Então ele faz esse trabalho de tentar entender as populações do Brasil, começando com as populações rurais do Centro-Sul, né? E depois o segundo volume, que é o Campeador Rio-Grandense, né? Que é publicado só depois, ali no momento do falecimento dele, né? E o
terceiro momento, que seria a região norte do Brasil, etc., que não ficou concluído, não chegou lá. Claro que seria uma obra para a vida toda, né? Analisar tudo da maneira como ele analisa aqui em detalhes populações meridionais do Brasil, sofrendo até algumas críticas, né, de ser prolixo de tanta coisa que ele levanta, etc. E ele escreve então com populações meridionais em virtude dessa heterogeneidade e na tentativa de analisar o que é o Brasil para pensar possíveis soluções. E começa então com essa região do Centro-Sul, que ele considera politicamente mais importante. O Oliveira Viana não concluiu esse trabalho, né? Mas aqui já estão as teses, que não são invalidadas, as teses, o remédio que ele propõe para o Brasil, que não estão invalidadas porque é aqui que, nessa região, segundo ele mesmo, que aconteceu, que se desdobrou o crucial da história brasileira, né? Desde o período da independência e tudo mais. A colonização, independência, foi migrando para a região mais central do ponto de vista das decisões políticas e tudo mais. Então, o que se vê aqui? O Oliveira Viana deixa claro, no prefácio já, deixa claro o diálogo, com quem ele está estabelecendo esse diálogo, né? E denominando, inclusive, o Rui Barbosa, por exemplo, e outros liberais que constitucionalistas, né, que defendiam aquela ideia de uma Constituição como foi a Constituição Republicana de 1891, que assegurava ali uma série de... falava em liberdades individuais, democracia e tudo isso, mas que, para o Oliveira Viana, seguindo a linhagem de pensamento do Alberto Torres, não passava de ficção. Havia uma distância muito grande entre aquilo que era elaborado juridicamente, teoricamente, por nossas elites, que tinham uma visão além-mar, para fora do país, olhando ou para os Estados Unidos ou para a Europa, né? E que aqui era muito difícil, complexo, talvez sem possibilidades de reproduzir algumas experiências que foram reproduzidas em outras histórias, em outros povos, nações e trajetórias. Então, aqui seria muito difícil reproduzir o parlamentarismo inglês tal como era lá na Inglaterra. Muito difícil o liberalismo nos moldes iluministas, francês, etc., como foi na Europa. Muito difícil reproduzir aqui o federalismo dos Estados Unidos, em virtude de uma outra também trajetória histórica. A gente, para soluções, algo que eu disse, né, do Alberto Torres, e até repito aqui, mas não é segredo, porque ele mesmo, em determinada passagem, diz: o que eu e o Alberto Torres fizemos foi abrir este livro chamado Brasil e tentar analisar a nossa gente para propor uma solução específica. Então, o que ele está dizendo é que você não consegue, por exemplo, reproduzir no Brasil a ideia do liberalismo, porque não tem a cultura. Nós não temos, não foi formatado pela nossa trajetória histórica uma cultura baseada na liberdade individual. Pelo contrário, a nossa formação legou muitos poderes a grupos, né, poderosos, rurais, potentados locais, que passam a ser a encarnação da própria lei, regra, constituição. É impressionante uma passagem do Populações em que ele, mencionando Montesquieu, e ele diz assim que o Montesquieu mostra
que nas regiões, na Grã-Bretanha, se respira o ar de liberdade. Diz o Montesquieu, pode ter uma pessoa mais inimigos do que fio de cabelos na cabeça e ainda assim nada de mal vai acontecer. E vai acontecer. Agora, a nossa tradição política, localista, clânica, baseado na grande propriedade rural, para isso ele vai fazer todo aqui esse volume, né, dessa minha edição, são mais de 300 páginas, eu não teria aqui como comentar cada capítulo, etc. Mas tudo encaminha assim no raciocínio para mostrar a centralidade e a força centrífuga da grande propriedade rural, né, que é dominante na vida política, na vida social. Então ele vai mostrando o poderio que essa nobreza, né, entre aspas, que Portugal veio e vai se transfigurando, transformando, ela vai adquirindo nesse esparçamento, né, nessa nossa sociedade que é rural, uma sociedade urbana, então com muita autonomia esses grandes senhores. Então é impressionante como ele mostra, por exemplo, uma das primeiras instituições nacionais para se defender dos perigos locais contra os nativos, descendentes de escravos que fugiam, as contendas entre os próprios senhores rurais, brigas familísticas, né? Entre famílias nessas localidades. Uma das primeiras instituições criadas no Brasil, criadas de forma privativa, portanto, privada, é a instituição da capanagem. Ou seja, os capangas, como você tem uma massa, uma plebe desocupada, essas pessoas é que seriam cooptadas para essa instituição da capanagem. São os capangas, etc. Então, uma instituição, as polícias primeiras são polícias particulares dos grandes senhores feudais. Só estou dando um exemplo, né? Então, da nossa trajetória, que é muito diferente da trajetória liberal. Claro, o liberalismo precisaria ter uma cultura baseada em cultura política, baseada na liberdade individual, etc. Isso que foi se consolidando ao longo dos séculos na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Se você pegar a trajetória, né, que culmina na Revolução Gloriosa, quantas leis que foram usadas, implementadas pela própria nobreza, no sentido de controle do poder político, de instauração das liberdades individuais, etc. Isso foi uma construção, um construto feito por séculos. E a nossa situação de país colonial foi totalmente adversa a essa cultura política individualista e tudo mais. Então, é assim que o Oliveira Viana vai construindo o seu raciocínio, mostrando. E então uma tese muito forte de que as leis assim colocadas, tal como a Constituição de 1891 republicana colocou, elas são distantes entre a elite que faz a lei, os juristas, e o povo massa, essa denominação que ele dá, né? E o seu direito costumeiro, é um fosso. Isso ele trabalha de forma mais sistemática, né? Falei da populações porque é um dos precursores, mas instituições políticas brasileiras ele consagra aquela fórmula bastante conhecida para quem tem um pouco mais de afinidade com a ciência política, né, brasileira, entre a distância entre país legal e país real. Leis às vezes que não pegam, né? Entre aquilo que é feito no gabinete pensando e a realidade em si. É um fosso. Qualquer semelhança não é mera coincidência nessa coisa de leis que pegam, talvez a gente entenda um pouco de onde vem essa situação. Mas enfim. Mas aqui o importante é o seguinte, bom,
cada capítulo e tal, daria para discorrer, abrir um leque de interpretações, mas para ser mais sintético aqui, a questão é a seguinte: o Oliveira Viana, isso é importante porque, bem ou mal, são essas ideias que no decorrer vão se traduzindo em ações efetivas políticas nos anos posteriores a que ele escreve Populações Meridionais do Brasil, é que ele identifica assim, diferente da Europa, aonde aconteceu uma luta de países europeus, Europa Ocidental, né? Aqui que eu estou falando dos países França, Inglaterra, etc. Aonde aconteceu uma luta, né? O liberalismo surgiu como uma luta para garantir a liberdade individual perante as invasões do Estado, né? Perante a, o autoritarismo, a cerceamento da liberdade. Houve uma luta contra o absolutismo monárquico, cerceando, controlando, tentando controlar o Estado. Aqui, as formas de opressão é a tese dele, porque tem outras teses, poderíamos aqui mencionar, fica para uma outra oportunidade, né? Mencionar as teses do Fauro, Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, né? Mas para o Oliveira, que tem uma visão de que o Estado, no Estado, se constitui muito dos mostos males, né? Mas para Oliveira Viana não é. Não que sejam pensamentos excludentes, quem sabe eu até posso fazer um vídeo entre Raimundo Fauro e Oliveira Viana, mas aqui para o Oliveira Viana, por hora, basta compreender que não está no estado os males do país. Os males estariam no privatismo louco, no poder primeiro e único desses clãs públicos, né? O poder ele é privatista, anti-urbano e não passa pelo Estado, pelo contrário. É o Estado que não consegue ter força perante essas potentades locais. Então, a partir desse raciocínio, desse diagnóstico, em Oliveira Viana nós temos uma proposição, um remédio para essa doença. E o remédio é a configuração, a confecção de um Estado que tivesse um poderio maior para combater esse privatismo local. O Estado que conseguisse se centralizar mais. Uma das proposições, inclusive, do Alberto Torres é de uma maior centralidade política do poder, centralização, inclusive a criação do poder coordenador, né? Então, essa linha de raciocínio também está no Oliveira Viana, de que era necessário mais Estado e não menos Estado. É a ideia de um Estado demiurgo. É o Estado que vai fazer esta nação, que por ora é insolidária, é dispersa, é gelatinosa. E então caberia ao Estado fazer o construto disso, fazer essa construção e combater, né? No limite acaba se combatendo com essa visão as oligarquias locais. Eu disse que é importante porque ali vai depois se traduzir isso, inclusive em opções políticas, né? Uma espécie, o que vai acontecer na prática é que nós vamos ter nos anos 30 esse projeto de um Estado nacional mais forte, que modernize a sociedade, Estado novo, modernizador, que cria inclusive a ideia de identidade nacional. Nós sabemos que a Era Vargas foi extremamente nacionalista, inclusive, e tudo mais. E então a ideia acaba que a ideia de combater as oligarquias locais, que já está em germe no Oliveira Viana, e não é por coincidência que ele vai circular nos meandros de alguns cargos burocráticos, foi do Ministério do Trabalho, teve trabalhos ali, secretários, etc., porque ele achava aí uma ideia de um Estado como criador do corpo da nação, né? Uma visão de uma ideia de Estado como corpo, né? Uma ideia próxima de uma visão do Estado que juntasse as peças, né?
E aí, bom, essa visão de Estado é polêmica, alguns vão abrir um debate para outras esferas em relação a isso, mas essa proposição de mais Estado para combater justamente o localismo, para combater esse poder do clânico, né, que ele chama clânico dos poderosos locais, etc. Então, muito brevemente, é essa uma das ideias do Oliveira Viana, entre muitas outras. Quem sabe a gente pode fazer em algum momento um segundo vídeo, terceiro, quarto, sobre muitos aspectos, mas a ideia era essa, fazer um diagnóstico, faz um diagnóstico, para isso todo um trabalho, né, em populações meridionais do Brasil, ele vai pegar os aspectos da nossa formação, desde formação social, tem uma coisa que um item que ele dedica só à formação da aristocracia rural, né, que são esses poderosos locais, etc. Depois, uma primeira parte, ele vai falar da formação histórica, depois vai falar da formação social, aí entra a função simplificadora do grande domínio rural, depois a formação política, né, e fala inclusive das instituições municipais e tudo mais, né, e depois a psicologia do Brasil, ou seja, o fato, nós não podemos reproduzir nenhum dos modelos, né, não produz, como eu disse, do liberalismo lá, não temos a cultura uh, do indivíduo livre, muito menos a do federalismo, que nasce, vocês sabem, uma trajetória muito típica, os Estados Unidos foram colônias, de fato autônomos, que se uniram para fazer a independência, e lá a própria ideia que vai depois, se você for no próprio Tocqueville, que escreveu Democracia na América, que mostra aquela questão dos laços, né, locais, de criação de instituições, etc., que no Brasil não aconteceu, né? Não tivemos essa trajetória, então não dá para reproduzir aqui essa ideia de democracia liberal tal como pensada nessas regiões, porque nos faltaria esta cultura, nos faltaria essa história. Esta é a visão dele, né? E aqui também tem os seus críticos, né? E porque isso se traduz, ainda que alguns possam dizer que de maneira limitada ou temporária, numa promoção do Estado mais autoritário, né? O que se traduziu na própria realidade, mas isso seria uma outra discussão. Mas essa é a visão, né, do autor, então, que aqui nós teríamos a inadequação entre as ideias e a nossa realidade e precisaria pensar uma solução mais original que não era mera cópia ou copismo de leis e de constituições tal como elaboradas em outras realidades. Tá ok? Obrigado pela atenção.